No fundo é amor. Capítulo 15. Naquela semana, seguindo o calendário de instruções gentilmente oferecido por meus nobres ancestrais, ou seja, pessoas que entraram na faculdade de medicina e sobreviveram para contar a história, termino de escrever o primeiro rascunho da minha carta de apresentação e prontamente o arrasto para a lixeira. Também considero a possibilidade de me atirar em um buraco com passagem direta para os portões do inferno. Segundo Marion, está ruim nesse nível. Desejo seguir os passos dos meus heróis, como Hipócrates de Cos, e foi assim que percebi que minha bactéria favorita era Bordetella paratercius. E quando vi a rainha Amidala morrendo na tela, decidi que seria médica para ajudar pessoas como ela a sobreviverem e terem a chance de ver seus gêmeos dotados com a força crescerem. Marion está com os olhos arregalados. Quem é você? Pego uma almofada e entrego para ela. Você pode, por favor, segurar isso sobre minhas vias respiratórias pelos próximos 60 a 90 segundos? Sério mesmo? Que sopa de letrinhas é essa? Você voltou uma arma na cabeça de um aluno repetente de um ensino fundamental e o obrigou a escrever isso? Foi gerado por IA? Qual foi o comando? E se a gente pudesse transformar cheiro de cueca num texto? Eu solto um resmungo e me jogo de volta no sofá. É tão difícil assim de acreditar que eu só não sou boa com palavras? Você poderia ser uma louva-a-Deus analfabeto e ainda assim a resposta seria um retumbante sim. Ela bufa. E nada disso é verdade, de todo modo, apenas seja sincera. Oi, meu nome é Vandy McVandermeer e sou uma estudante atleta neurótica, perfeccionista e muito bem-sucedida, que memorizou o funcionamento do sistema musculoesquelético aos 9 anos, mas até hoje é incapaz de substituir o rolo de papel higiênico. Um dos meus hobbies é ficar encarando minhas notas A no histórico acadêmico. Quero ser médica porque eu amo minha madrasta e porque sou muito controladora. E esse trabalho é o mais perto que vou chegar de dominar a vida e a morte, tirando talvez saber os códigos de uma bomba nuclear. Vocês sabem se tem alguma vaga aberta para esse trabalho? Eu poderia fazer isso. Eu poderia ser sincera. Mas se seguisse por esse caminho, teria que admitir que estou com um C em alemão, que vem acumulando fracassos e que sou incapaz de controlar qualquer coisa. Vou para o treino de sábado me lamuriando sobre minha prisão de ventre linguística. Há alguns serviços de orientação a estudantes que eu poderia recorrer, mas eles são úteis para pequenos ajustes na redenção, não para a reconstrução completa da qual eu preciso. Eu devia falar com Barbie, mas ela entrou na faculdade de medicina há quase 3 décadas. Será que Lucas compartilharia o texto dele comigo? Eu tenho o seu número e o e-mail, é claro. Deveria ser comigo. Não, melhor não. O centro aquático Avery é maior do que minha escola inteira de ensino médio. Uma piscina de mergulho, outras 3 piscinas e 1 milhão de estruturas complementares, e hoje está completamente lotado. Sigo a música e os gritos até a piscina de competição, onde o treinador Cima observa a multidão com uma expressão indignada. O que está acontecendo? Pergunta ele. Guerra das piscinas. Ah, verdade. Sempre esqueço que tem isso. Não vale a pena lembrar mesmo. Totalmente desnecessário. O ressentimento do treinador com o time de natação é lendário e se deve principalmente ao fato de eles receberem muito mais recursos do que a equipe de saltos. Mas ele tem razão. Competições internas são uma perda de tempo. Já está acabando? Pergunto. É a porcaria de um pêntatlo. Acho que isso significa que os nadadores fazem 100 metros para cada modalidade, além dos medleys individuais. Mas não tenho certeza, e também não me importo. Quando é que termina? Parece que essa chatice vai durar o dia inteiro. Dou um tapinha no ombro dele. Coitadinho. O resto do time de saltos está por ali. Ele aponta para debaixo da arquibancada. Quiseram ver a bateria dos medleys, e aparentemente seria muito tirânico da minha parte exigir que a gente comece o treino na hora. Ele levanta a voz, embora ninguém, além de mim, tenha como ouvir. Vamos começar o treino fora da água assim que isso acabar, o que espero que seja logo. Dou mais um tapinha em seu ombro e vou até meus colegas. Se algum de vocês se atrasar, vou fazer com que corram ao redor da piscina, grita ele, atrás de mim. Uma ameaça frequente que jamais foi posta em prática. Pam fica muito feliz em me ver. Reação geralmente reservada apenas a Barbie e Pipsqueak. Ela pede que o nadador ao seu lado abra espaço para mim. Depois entrelaça o braço ao meu.
Nós jantamos juntas ontem à noite, só eu e ela. Conversamos por horas, sem mencionar Saltos nem Lucas Bonquiviste. Não foi nada demais, mas já está no meu top 5 favoritos em Stanford. Quem estou tentando enganar? Top 3. Acho que é a primeira vez que te vejo numa competição de natação, diz Pam. Acho que é a primeira vez que vejo uma desde que estava no ensino médio e pegava carona para casa com a mãe de um dos meninos do lado de costas. Ela ri. Em sua defesa, você pega tantas matérias e... Ela para, como se estivesse se lembrando de alguma coisa. Ouvi falar do projeto com Luke. Vai ser ótimo ter isso no currículo quando você for se inscrever na faculdade de medicina. Espero que sim. Um par de olhos desconfiados de repente me volta à mente. Foi a Rachel quem te contou? Rachel? Qual Rachel? Hale ou Adrian? Ela franze a testa. De qualquer forma, foi o Luke que me contou. Por que a pergunta? Por nada, quase digo. Mas é a Pam e, sei lá, eu confio nela, tenho uma intuição. No outro dia, eu estava jantando com o Lucas no refeitório e ela me olhou como se eu estivesse fazendo algo de errado. Errado como? Ah, Pam arregala os olhos. Então ri. Não, Rachel só é meio fria mesmo. No primeiro ano, ela me tratava como se eu tivesse entrado de penetra nas festas dos nadadores ou distraindo o Luke só por existir. Ela bate o ombro no meu. Além do mais, ele está solteiro e foi eu quem ficou bêbada e quis mancar o algoritmo do Tinder e juntar vocês dois, lembra? Eu estreito os olhos. Não, já tinha esquecido, definitivamente não fico marcando no meu cérebro. Pam ri. Não se preocupe com a Rachel. Ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Um nó de tensão que eu nem sabia existir, de repente se dissolve. Mas ela vai ficar sabendo? Eu me lembro das perguntas de Victoria no dia da produção de conteúdo. Você e Lucas pretendem contar para as pessoas que terminaram? Pen suspira. Por enquanto, só você sabe. Ainda estamos tentando entender a logística de não ser um casal, sabe? As pessoas têm uma visão bizarra e idealizada da gente. E sei que vão fazer o maior caso disso tudo. Você sabe como as fofocas são invasivas na vida dos atletas. Ela revira os olhos. Além disso, nossos círculos sociais se misturam. Não queremos causar situações constrangedoras porque ainda somos melhores amigos. E estamos juntos o tempo todo. E não vou mentir, é bom ser vista como uma namorada do Luke. No primeiro ano, antes de as pessoas saberem, muitos caras davam em cima de mim. E aí ficavam agressivos quando eu dizia não. A existência do Luke os afasta na mesma hora. Eu entendo que deva ser uma questão chata mesmo. Quando se tem a aparência de Pam, e se é a pessoa amada por todo mundo. Sem contar que ele é muito sueco com essas coisas. Continua ela. Como assim? Reservado, sabe? Muito determinado ao não se abrir com ninguém. Tipo naquela vez que um jornalista da ESPN perguntou se ele tinha namorada. O que ele disse? Ele só perguntou, muito calmo. Você tem outras perguntas relacionadas a esporte, já que é jornalista de esportes? A iminação dela é perfeita, até no sotaque leve. Ela o conhece como a palma da mão. Ele tinha 16 anos e foi a última vez que alguém perguntou a ele sobre sua vida pessoal. Super constrangedor. Fascinante também. Sei que Lucas tem a nossa idade, mas tenho a impressão de que ele pulou a fase da insegurança. É resoluto, determinado, sabe o que, onde e quando ele quer ser. Aposto que escreveu a carta de apresentação para a faculdade de medicina em 20 minutos. Ele é um cara legal, diz ela, mais séria, os olhos na piscina. Sei que ele parece distante e raramente se preocupa em ser charmoso, mas ele é ótimo. Não sei muito bem se distante é a impressão que tenho dele, mas antes que eu possa fazer uma observação a respeito disso, Pam continua. Ele merece levar a vida sexy, depravada e fetichista de que gosta. Os atletas caminham para o bloco de partida e as pessoas ao nosso redor começam a aplaudir. Você está, levando a vida sexy, nada depravada e nada fetichista de que gosta? Pam se vira para mim e chega mais perto. Tem um cara... Um apito soa bem alto. Pam se levanta num salto. Seus gritos de vai Luke, vai, 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 se perdem em meio aos vivos da multidão. O barulho repentino me assusta e preciso respirar fundo para me recuperar. Lucas vence, mas fica à frente de Kylie por pouco. Ele não dá um tapa na água, não dança sobre a raia de separação, nem faz nenhuma dessas palhaçadas que eu era obrigada a testemunhar no meu antigo time quanto mais nova e que acabaram para sempre com meu tesão em nadadores. Apenas se esquiva da tentativa de Kylo de afogamento de brincadeira e sai da piscina. Pam me puxa pela mão para irmos para o treino e... não, estamos indo para a lateral da piscina. Ali está ele, Pam acena. Luke,
Lucas está conversando com outro nadador, mas, quando o alcançamos, ele já encerrou a conversa, se despedindo do colega com um abraço rápido. Pam abre um sorriso radiante para ele. Parabéns. Lucas assente. Se está feliz por ganhar, não dá para saber. Você pode, por favor, parar de ser sempre o melhor no que faz? Brinca Pam, se preparando para abraçá-lo. Estou todo molhado. Desde quando você liga para isso? Ele não se abaixa. Então é Pam quem precisa se esforçar para alcançá-lo. Desvio o olhar para o reflexo, as bochechas esquentando. Mais uma vez, estou aqui me intrometendo na vida desse não casal. Eu não deveria estar aqui. Vá pro treino. Pam vai logo atrás. Mas foi ela que me trouxe aqui. E ela é minha amiga. Eu estou fazendo um projeto com o Lucas e não tem motivo para ser sempre tão estranha, Scarlett. Espera alguns segundos e então olha para ele de novo, claramente subestimando a duração do abraço. Os abraços de Pam ainda estão em volta do pescoço de Lucas. Mas não é recíproco. Em vez disso, vejo que ele me encara por cima do ombro dela. Não há sorriso em seu rosto. Sua expressão é séria, pesada. E você é uma maldita máquina. O treinador-chefe dos rapazes dá um tapão no ombro de Lucas. Pam o solta e eu respiro aliviada. Já viu as parciais? Nem acredito que você fez isso sem o traje especial. Pam, não sei o que você dá para esse garoto comer, mas continue. Ele come sozinho, treinador urso. Também sou treinado para não fazer xixi no chão, diz Lucas sério. Dou um passo para trás, sem querer me intrometer na conversa, quando o treinador pega um iPad e começa a comentar cada micro aspecto dos movimentos de Lucas. Aproveito a oportunidade também para analisá-lo, dessa vez sem ser analisada de volta. Natação e saltos ornamentais são esportes irmãos apenas por conveniência. Os dois precisam de piscinas, vestiários e muitos metros de poliéster, mas as similaridades acabam por aí. Basta dar uma boa olhada nos atletas para entender. Os saltos requerem equilíbrio e controle em meio a surtos intensos de movimento. Na natação, o que importa é a redução do atrito com a água para aumentar a velocidade. Todos nós somos musculosos, mas os dois esportes têm demandas distintas, e os corpos dos nadadores tendem a ter um formato diferente dos corpos dos saltadores. E Lucas é um dos nadadores mais rápidos do mundo. Sua aparência é condizente. Eu sei, racionalmente, que não tem nada de mais nisso. Cresci em piscinas, cercadas de costas musculosas e ombros largos antes mesmo de saber o que era sexo. A bunda daquele cara numa sunga deveria ser exposta no MoMA, comentou alguém certa vez, e eu assenti, nada abalada, querendo sentir a atração, mas sem qualquer friozinho na barriga. Com Lucas, porém, acho que compreendo o apelo. O cabelo bagunçado pela touca recém-tirada, a largura de seu pulso quando ele enrola os óculos ali, as tatuagens que se estendem pelo ombro, tríceps, antebraço, é uma floresta, eu acho. Estrelas num céu noturno. Neve. Alguma coisa voando atrás da montanha que é o bíceps. Nenhum sinal de 5 círculos entrelaçados. Como 100% dos atletas olímpicos que eu conheço. Ele assente por alguma coisa que o treinador diz, pensativo, a palma da mão roçando o maxilar. E sim, eu entendo mesmo. Mas talvez seja só por causa da afinidade que sinto com ele. Talvez Pen tenha entrado na minha cabeça. E agora eu estou imaginando de que maneiras ele poderia usar toda essa força. Talvez eu finalmente tinha chegado à puberdade na idade geriátrica de 21 anos. Devia ser comigo. A questão é a seguinte, diz o treinador urso para Pen. Esse cara acabou de melhorar o tempo do medley dele em quase 1 segundo comparado com o tempo que ele estava fazendo no meio do ano. Nunca vi um progresso tão rápido. Pen abre um sorrisão e aperta o braço de Lucas. O que é isso? Pergunta o treinador urso, apontando para as costas da mão de Lucas. Ele é um homem de meia idade, corpulento e absolutamente apegado ao pouco cabelo que ainda tem. É muito amado e considerado uma espécie de gênio na arte de estimular talentos. E também é, segundo Pam, completamente maluco. Deve ser por isso que Lucas faz uma cara de quem está se preparando para o Pierre. Pega uma toalha que outro aluno entrega a ele e agradece com um aceno de cabeça. É a minha mão, treinador. Nada demais. Não. O que você escreveu nela? Não lembro. Não é o esquema que eu desenhei, né? Não. Não pode ser. Isso já tem dias. Bom garoto. Tenta lembrar, insiste o treinador urso, porque foi isso aí. Isso aí o quê? Lucas seca a barriga confusa. Garoto, eu penso.
achando graça ao ver aquele V musculoso abaixo de seu abdômen. As circunstâncias perfeitas, responde o treinador. Para recriar, para vencer. Ah, sim, claro. Lembra do roteiro da sorte da última temporada? Está falando de ficar colocando um band-aid de princesa da Disney no meu dedão o ano inteiro? Foi assim que você ganhou a Liga Universitária e o Campeonato Mundial. E o treinador não tem nada a ver com isso. Está de sacanagem, Blockvist. Você sabe que eu não percebo sua ironia? De qualquer forma, está tudo certo. Já achamos seu roteiro da sorte. Nosso trabalho aqui está feito. Adjamajora, garoto. O treinador o cumprimenta e se afasta, mas então volta e aponta o dedo para ele. A mão. Não esquece de tirar uma foto. Lucas balança a cabeça e seca o rosto com a toalha. Ele vai fazer questão de que você desenhe um monte de coisa na mão em toda a competição, diz Pam. Pois é. E o que é isso? Parecem uns quadrinhos e rabiscos? Basicamente. Ai, merda. Olha, boa sorte. Na ponta dos pés e com a mão na barriga dele para se equilibrar, Pam lhe dá um beijo no queixo. Eu percebo que Lucas não se abaixa para facilitar. Temos que ir ou o treinador Cima vai ter um ataque. Lucas assente. Olha para mim. Tchau, Scarlett. Estou corada. Não sei bem porquê. Tchau. E parabéns. O sorriso dele é fraco, meio torto, quase íntimo, rápido, mas fica grudado em mim durante a tarde inteira como um pedaço de fita adesiva colado na sola do sapato. E eu não quero. Não tem motivo para isso. Tento me concentrar na conversa com Pam, no aquecimento, nos exercícios de core, mas estou distraída. O treino fora da piscina é o de que menos gosto, e dar cambalhota sobre um fosso de espuma enche o saco muito rapidamente. Concentrar-se na parte aérea do movimento, sem dúvida, tem benefícios, mas a que custo? Se eu quisesse pular de um trampolim e atravessar em pé num tapete de proteção, eu teria virado ginasta, resmunga Victoria, quando termino minha série de mortais em pontapé, o nariz franzido de desgosto. Pelo menos o treinador não trouxe a corda. Nem o cinto rotativo. Ela faz um som de ânsia de vômito e vai para sua série. Só temos 4 plataformas de salto, o que me dá um intervalo compulsório. Bebo um golo de água, pego meu celular e escrevo uma mensagem para um número que não salvei. Por favor, me diz que outra pessoa desenhou uma rede neural convulsional na sua mão nos últimos 2 dias. A resposta é imediata. Desconhecido. Está me chamando de promíscuo computacional? Scarlett, como é que o desenho ainda não se apagou? Desconhecido. Alguém usou uma caneta permanente. Merda. Desconhecido. Parece que vou precisar de você por este ano. Merda de novo. Scarlett, tá dizendo que vou ser responsável por desenhar um RNC na sua mão antes de toda a competição? Desconhecido. Não. Graças a Deus. Desconhecido. Só das internacionais e da PEC 12 e da Liga Universitária. Meu Deus. Scarlett, quer mesmo ser lembrado da minha superioridade computacional com tanta frequência? Desconhecido. Quero. Tenho uma queda por mulheres mais inteligentes que eu. Meu coração dá um pulo. Scarlett, não estou pronta para a responsabilidade de fazer parte do seu roteiro da sorte. Se você perder, o rei da Suécia vai ficar irritado comigo? Desconhecido. Meus pais. É uma democracia parlamentarista. Scarlett. Meu país é uma democracia parlamentarista. Scarlett, você é um homem de ciência, não é um supersticioso de verdade, é? Desconhecido. Talvez eu seja. Solta um suspiro. Scarlett, por um lado, eu quero dizer que isso é ridículo. Por outro, meu pior salto aconteceu no dia em que roubaram minha toalha de tie-dye. Estou prestes a admitir que no que diz respeito às evidências da eficácia de rituais complementares a competições, há pouca coisa. É então que ouço um grito assustador. Largo o celular e corro na direção do som. Quando chego à plataforma portátil mais distante, sinto uma pontada no coração, porque Victoria está deitada no chão. Seus olhos estão cheios de lágrimas e seu tornozelo está virando num ângulo pouco natural. Capítulo 16. O que fica impregnado em mim, feito fumaça ao longo dos dias seguintes, é algo que Bella fala assim que o treinador Cima desaparece dentro do centro de treinamento, carregando a Victoria aos prantos nos braços. Ela tinha acabado de comprar um novo tratamento capilar para cloro. Estava tão animada que o cabelo não ia ficar parecendo uma palha este ano. Penso nisso enquanto estou malhando, comendo, fazendo os trabalhos de alemão, brigando com Marion por causa da máquina de lavar.
o tom de voz resignado e abatido de Bella. Ela sentada no banco dos treinadores ao lado de Bri, a bochecha apoiada no ombro da irmã. Eu me sentei também e abracei as pernas, apoiando o queixo nos joelhos, olhando para a piscina de saltos vazio, enquanto os gritos irritantes da guerra das piscinas e a brisa do fim da tarde me davam calafrios. E como ela está agora? Pergunta Sam, na manhã da quarta-feira. Eu me sinto culpada por ocupar nossa sessão com uma conversa que não tem nada a ver com saltos revirados, mas é o que está na minha cabeça no momento. Não sei, a família dela está na cidade. O treinador Cima foi meio vago. Ele está no último ano. E é isso. Há muita coisa não dita por trás dessas 5 palavras, que talvez Sam não compreenda, mas que pesa muito sobre o time. Ontem, no clima sombrio do treino, hoje, no vestiário silencioso demais. Está com receio de que a lesão a tire da temporada? Espero que não. Mesmo em seus melhores momentos, Victoria nunca foi excelente. Ela não é como Pam, que quase certamente vai ser profissionalizar depois da formatura. Tudo o que ela podia fazer era ter esperança de que a próxima temporada fosse melhor. Mas se não houver uma próxima temporada, espero que não, repito. Vocês são muito amigas? Não sei se ela me consideraria uma amiga. Eu gosto muito dela. Sam hesita, como se tomasse nota do comentário. Um assunto para retomar depois. Mais coisas para explorar. Que ótimo. Como você se sente sobre a lesão dela? É só uma merda. É mesmo, concorda Sam. Mas você não respondeu minha pergunta. Como você se sente? Eu odeio essa parte da terapia de colocar tudo em palavras, o que é um problema, já que basicamente essa é a definição de terapia. Triste que ela talvez esteja sentindo dor, com raiva por ter acontecido com ela, ansiosa pela sua recuperação. E com medo? De quê? Você se machucou feio. Agora a mesma coisa aconteceu com uma amiga. Isso valida os seus sentimentos? Nossas situações são completamente diferentes. Victoria não estava nem na piscina, mas isso não solidifica a ideia de que os saltos são ineteramente perigosos? Victoria tropeçou num tapete. Poderia ter acontecido andando numa rua de paralelepípedo. Você está dizendo então que não tem medo de saltar e dos perigos que os saltos apresentam? Estou começando a ficar um pouco impaciente com essa linha de raciocínio. Saltar tem riscos. O que estou dizendo é que eu sabia deles bem antes da lesão de Victoria ou da minha. No entanto, antes da sua lesão, você não tinha um bloqueio mental. Alguma coisa deve ter mudado de lá para cá. Eu sei, mas... Minha boca fica entreaberta por alguns segundos, então se fecha. Fuzilo Sam com o olhar, os lábios cerrados. Caem numa emboscada, como uma órfã ingênua nas histórias dos irmãos Green, atraída por uma trilha de migalhas para o abatedouro. Eu não salto com um medo constante de me machucar, digo com firmeza, sabendo que é verdade. Não duvido disso, Scarlett. Eu acredito que o medo de lesão não é o que está causando as suas questões. Sam inclina a cabeça. Mas, então preciso perguntar. Se não está com medo de se machucar, do que é que você tem medo? Capítulo 17. A primeira reunião do projeto da Dra. Smith é naquela noite, na Biblioteca Verde. Ao chegar, procuro os e-mails de Lucas para conferir o local. Os 2 resultados aparecem, as mensagens que estamos trocando com Zack e o outro, o que você precisa. Sinto um ardor nas bochechas. Eu não reli o e-mail desde que ele chegou. E nem preciso, porque está marcado no meu lobo hospital. Eu não pretendia memorizá-lo, mas foi instantâneo. Não consigo marcá-lo como ligo. Isso me deixaria louca, porque não consigo existir a menos que todas as minhas notificações de todos os dispositivos estejam lidas. Eu poderia arquivá-lo, deletar, marcar como spam. Não é como se eu fosse responder algum dia. Seria muito esquisito. E sinto um cutucão suave no meu braço. A sala é para lá, gnomo, diz uma voz grave e acima do meu ouvido esquerdo. As pernas longas de Lucas não diminuem um passo. E quando chegamos lá em cima, estou sem fôlego e ainda tentando entender se eu imaginei aquela última palavra. Diz ele, segurando a porta. O que foi? Você está ofegante demais para alguém que passa o dia subindo escadas. Sua expressão é gentil, ligeiramente implicante. Sinto um calor dentro de mim e aceno para Zack ao entrar na saleta. Tem 3 cadeiras, uma mesa e um projetor.
Não sei muito bem o que isso diz respeito do show de horrores que é minha vida social, mas a reunião que se segue é um dos meus momentos mais divertidos nos últimos tempos. Você entende bastante das redes neurais, de Zack, durante um intervalo. Posso estar sendo influenciada por todo o papo sobre algoritmos de aprendizado profundo, mas meu cérebro já classificou o Zack como razoavelmente inofensivo. Estou relaxado o suficiente para tirar os sapatos e rir de verdade da péssima piada de Zack faz sobre as estatísticas não paramétrica. Lucas está no bebedouro lá fora, enchendo nossas garrafas de água. Ele deixou a porta aberta e fez questão de que eu soubesse que estava me vendo pela porta de vidro. Ah, o suplício exultante de que alguém te conhecer de verdade. Fiz umas aulas online e explico para Zack, colocando os pés descalços na cadeira de Lucas para alongar os tendões da coxa. E também fiz parte do clube de bioinformática do ensino médio. E fui para um acampamento de pesquisa em biologia computacional no 3º ano. Uau, atleta e nerd! Eu rio e intensifico o alongamento, segurando meus pés e encostando o rosto nas canelas. Colecionar arquétipos é minha paixão. Não pare por minha causa. Claramente você é ótima nisso. Ele aponta para o quadro branco, onde desenhei os passos para frente e para trás da minha rede neural. Você está no último ano? No 3º. E quais são os planos para depois? Ele ri da minha cara de sofrimento. Vai virar profissional? De saltos? Acho que não. Estou tentando entrar na faculdade de medicina. Já fez o teste de admissão? Nesse fim de semana. Você vai se dar bem. Não sei não. Minha carta de apresentação está uma merda e acho que os trabalhos de alemão que ando entregando devem ser o equivalente a queimar a bandeira da Alemanha. Lucas volta e me entrega minha garrafa de água. Você está fazendo alemão? Para a infelicidade de todos. Antes que eu possa liberar a cadeira, ele levanta meus tornozelos com uma das mãos, se senta e coloca meus pés descalços no colo. Olho para ele atônita, depois para sua mão. A pegada fica mais leve contra minha panturrilha esquerda, mais solta. Ele tem unhas curtas e lixadas. Os dedos são longos e envolvem toda a circunferência do meu tornozelo. Sinto a onda de calor irradiar pelas minhas pernas. Por quê? Pergunta ele. Meus olhos encontram os dele. O que está fazendo? Por que alemão? Repete ele, sem se abalar. Minhas bochechas queimam. É só. Tire as pernas, ordeno a mim mesma. Ele não está te prendendo. Na verdade, Lucas está totalmente relaxado na cadeira, apenas vagamente interessado nas histórias dos meus erros acadêmicos. Seu polegar áspero de cloro acaricia sem pressa o ossinho do meu tornozelo. Será que ele sequer tem noção do que está fazendo? Faculdades de medicina gostam de línguas estrangeiras, respondo. Minha voz sai meio rouca, como se estivesse com uma boca seca. Você gosta de línguas estrangeiras? Ele me encara. O peso de sua mão assenta sobre minha pele como se ali fosse o seu lugar. Incontestavelmente. Consigo balançar a cabeça, meio confusa. A resposta, não gosto de línguas estrangeiras, já está tão fora do meu alcance quanto a galáxia Cartwell. Sinto minha pulsação latejando nos ouvidos, entre as minhas pernas. De repente você poderia fazer norueguês, brinca Zack. Com a mesa entre nós, ele não enxerga o que está acontecendo. Assim, o Lucas poderia te ajudar. Sueco, corrijo. Por reflexo. Lucas segura meu calcanhar numa carícia prolongada. Ah, merda. Desculpa, cara, diz ele para Lucas. Tranquilo, é a mesma península. Ele aperta o arco do meu pé com o polegar. Com força, intenção. Eu mordo o lado inferior, desconcertada. Zack, que parece ter o hobby de perguntar a todo mundo sobre seus planos para os próximos 5 anos, diz: Vai voltar para lá quando acabar a faculdade? Vamos ver, responde Lucas. Sua namorada mora aqui, não é? Espera, você não namorava uma assaltadora? Zack se volta para mim. Não era você, era? Não, eu pigarreio. Me obrigo a respirar mais devagar à medida que a mão de Lucas sobe até a barra da minha legging. Zack acende. Entendi. Ele ri. Então, após uma pausa meio constrangedora, diz: E você? Ele aponta para mim com lápis. Está namorando o nadador? Eu? De repente, a mão de Lucas é como uma algema ao redor do meu tornozelo, como se eu fosse algo que ele pode segurar, controlar e prender. Meu cérebro entra em parafuso.
Tenho certeza de que todo mundo, Lucas, Zack, a recepcionista da biblioteca lá embaixo, consegue ouvir as batidas irregulares do meu coração. Não está não, responde Lucas, os olhos fixos nos meus. A voz grave e calma. A mão dele é como um torno e... é simplesmente a maneira como fui programada. Está escrito nos meus neurônios o quanto gosto da força com que ele me segura, do tamanho dele, da facilidade com que poderia me subjugar. Lucas poderia me obrigar a fazer coisas e saber disso me dá uma pontada no ventre. Mas ele não vai fazer isso, a menos que eu lhe dê sinal para continuar. E esse é o tipo de coisa que me causa um calor e deixa a pontada ainda mais forte. Não é moralmente errado, não machuca ninguém. Não há vítimas aqui, mas talvez seja meio maluquice. No mínimo, é tão, sei lá, heteronormativo da minha parte, tão conformista com papéis de gênero, reacionário, estereotipado, banal. Eu odeio, eu amo. Um saltador, então, brinca Zack, meio sem jeito, e preciso retomar o rumo da conversa. Se eu estou namorando um nadador ou... Não, respondo. Isaac assente, como se eu tivesse dado a resposta correta. Ele pede licença, dizendo volto já, e Lucas e eu ficamos sozinhos, ali. Seu toque suave novamente. Abro a boca para perguntar o que ele está fazendo, por que agora, por que aqui, mas nem chego a abrir a boca. Apenas o encaro, os pulmões e o coração funcionando num ritmo esquisito. Ele estava tentando descobrir se você está solteira, diz Lucas. Seus carinhos casuais continuam, com padrões suaves. Eu engulo em seco, me recomponho. Eu sei. Sabe mesmo? Na verdade não, mas não foi porque sou idiota, e sim por causa das mãos deles. Não sou tão desatenta assim. Ele bufa. A essa altura, já o conheço bem o suficiente para saber que ele discorda. Você se lembra do Kent Wu? Não. Espera, o nadador? Borboleta, longa distância. Estava no último ano, quando você entrou no time. Acho que lembro. Ele tentou chamar você para sair 2 vezes. O quê? Franzo a testa. Como é que você sabe disso? Nós éramos amigos, ainda somos. Ele passa os dedos pela parte de trás do meu pé. Ele reparou em você. Nós conversamos sobre isso. Conversaram sobre isso? Como assim? Lucas deve estar me confundindo com outra pessoa. A natação e os saltos são mais incestuosos do que a gente gosta de admitir. Principalmente porque as agendas caóticas batem, e aí dá para encaixar umas transas. Você está confundindo esse garoto com Hanson? Hanson me chamou para sair quando eu ainda estava com meu ex. 1 milhão de anos atrás. 1 milhão? 2 anos atrás. Morto a par de entrena da cabeça. Você é muito literal. Seus lábios se curvam de leve. E você tem tendência ao exagero. É uma figura de linguagem, também conhecida como hipérbole, sim. Ele acaricia minha pele e quase estremeço. Lucas parece estar me avaliando como se eu fosse um pedaço de carne. Kent foi depois do Hanson, mais pro fim da temporada. Eu não se lembra, porque você nunca reparou. Não se preocupe, Kent está noivo e feliz. Recebi outro dia o convite do casamento. Desvio o olhar. A pele de Lucas ainda está quente, contra a minha, assim como a onda que parece subir pela minha coluna. Mas o que ele falou me abala bastante. Eu não sou tão desatenta assim. Repito. Não. Só se mantém afastada. Se concentra no que pode controlar e apaga o máximo que pode do resto ao redor sem deixar o mundo desmoronar. Certo? Eu solto o ar. Só porque Pente contou uma coisa sobre mim que nunca devia ter contado, não significa que você me conhece. A frase sai segura e firme. Estou orgulhosa, só que a reação de Lucas não é de arrependimento, e sim de diversão. E o começo daquele sorrisinho surge em seus lábios. E eu não... Prontos para recomeçar? Pergunta Zack. Faço o que deveria ter feito há 5 minutos. Tiro os pés do colo dele e me sento em cima das minhas pernas dobradas. Pronta. Abro um sorriso para Zack sem olhar para Lucas, nem esperar que ele também responda. Capítulo 18. Na quinta-feira de manhã, depois de ter treinado à exaustão todos os outros grupos de saltos básicos, eu paro na beira do trampolim de 3 metros, a cabeça baixa, os olhos fechados. 2 palavras martelando na minha cabeça. Revirado, grupado. Revirado, grupado. O dia está nublado, meio nevoado. A brisa da manhã roça meus músculos tensos demais e me dá calafrios. Levanto os braços sobre a cabeça.
mais os abaixo de novo, molengas como macarrão. Giro os ombros para eliminar a tensão e depois de respirar fundo, me coloco de novo da posição, de costas para a água. O número é 401C, um dos saltos mais simples e entediantes. Eu aprendi quando tinha uns 7 ou 8 anos, quando mal tinha peso suficiente para ganhar a elevação necessária para encaixar o grupado. Seu grau de dificuldade é tão baixo que já não está mais na minha lista de saltos desde o ensino médio. Seria um desperdício de pontuação, disse o treinador Kumar na época. E aqui estou eu, os deltoides tremendo, o coração na boca, quase chorando. Se não está com medo de se machucar, do que é que você tem medo? A voz de Sam é provocadora, insistente e muito alta, e apenas uma coisa pode fazê-la se calar. Eu salto. A corrente de ar engolfando todos os outros barulhos, a água engolindo todas as minhas dúvidas. Quando saio da piscina, Bri está lá, segurando minha toalha. Foi bonito. Sério mesmo, Scarlett. Sua entrada limpa é uma das melhores que eu já vi. Quase nenhum respingo. Sorriu ao enxugar o rosto. Ela é a gêmea mais gente boa. Bella continua sendo um mistério distante para mim. Os dedos dos pés estavam bem firmes também. Adoro o seu salto de costas grupado. Eu quase falo, quase admito que esse não era o salto que eu queria fazer. Sempre há muita gente na piscina ao mesmo tempo. E o treinamento é corrido. Então, não tenho certeza de que alguém além do treinador percebeu que nesses 16 meses desde a minha lesão, eu não consegui fazer nenhum salto revirado. Vandy, vem cá. O treinador Cima gesticula, me chamando. E vou até lá, me preparando para um lembrete. Gentil? De que se eu não resolver meu salto revirado antes do início da temporada, nem preciso me dar ao trabalho de competir. Não estou querendo te pressionar, porque a pressão já está aí. Como vai a terapia? Se não está com medo de se machucar, do que é que você tem medo? Terminou o treino? Vamos no escritório um minutinho? Meu coração quase sai pela boca. O treinador não é do tipo que exige privacidade. Ele adora fazer piadas, colocar todo mundo na berlinda e ficar vendo a gente se encolhendo de vergonha. Toda a correção, crítica e conversa é pública. O escritório é para as notícias ruins. Eu concordo. Impotente, enrolo a toalha no corpo e vou com ele até o escritório, onde me sento na cadeira que ele puxa para mim. Aperto os olhos com força. E o treinador vai até o outro lado da mesa. Quando ele se senta, estou quase calma. Olha, Vandy, isso não vai ser fácil de ouvir. Tenta engolir, mas minha boca está seca. Eu sei, falo. Eu sei e estou trabalhando nisso. Minha terapeuta me passou uns exercícios mentais que... Exercícios? Ah, isso. Não, tudo bem. Não é disso que quero falar. Franzo a testa. O que é, então? Victoria está fora. É oficial. Baixo os olhos e respiro fundo. Eu sabia que era uma possibilidade, mas ouvir essas palavras assim, em voz alta, é devastador, desconcertante. Ela vai ficar no banco? O treinador nega com a cabeça. Não estou surpresa. Victoria até poderia ficar de fora dessa temporada e voltar para competir na Liga Universitária num possível 5º ano, mas ela teria que adiar a formatura e já tem uma vaga de emprego garantida na startup, onde fez estágio no verão. É uma lesão grave, Vandy. Acabou, então. Victoria passou a vida inteira treinando horas por dia, toda semana, todo mês, todo ano. Viajando para competições, um corpo constantemente machucado, sempre acordando cedo e desculpa, não posso sair esse final de semana. Basta um buraco entre um trampolim portátil e um tapete de ginástica e tudo vai por água abaixo. Pisco para afastar as lágrimas. Não tenho o direito de chorar. A lesão não é minha. As outras já sabem? Pen está contando agora para gêmeas. As gêmeas, e é isso, porque só sobramos nós 4. Como se um tubarão tivesse arrancado um dos meus membros. Sinto meu maxilar tenso. Que merda, isso é tão injusto. Olha o linguajar, Vandy. Ele se recosta na cadeira e esfrega o rosto. Eu me pergunto quantas vezes isso já aconteceu com ele. Quantas carreiras interrompidas. Saltadores devastados e talentos que não alcançaram seu potencial. Mas sim, que merda, é muito injusto, concorda ele. Eu engulo em seco e me recomponho. O foco não sou eu. Sabe onde ela está? Adoraria falar com ela. Vandy, estou te contando isso em separado por um motivo.
Quero que você considere a possibilidade de fazer dupla com a Pen no salto sincronizado. O quê? Vocês não vão ter muito tempo para treinar juntas, mas acho que pode funcionar. Vocês duas são melhores na plataforma do que no trampolim. E sua altura e tipo físico são quase idênticos. Os juízes adoram isso. O meu revirado... Olha só, ele me encara sério. Se você não resolver seu revirado até o início da temporada, vamos ter outros problemas mais sérios do que o salto sincronizado. É doloroso, mas ele está certo. Você não é obrigado a aceitar, como sabe. Pen vai muito bem em todas as competições individuais e nem precisa fazer o sincronizado, mas acho que existe um potencial aí. Não gosto da ideia de substituir a Victoria. Não vai ser assim. Você e Pen terão a própria lista de saltos e a própria parceria. Você não vai substituir ninguém. Vocês vão começar do zero. Eu coço a têmpora. Ainda assim, como a Victoria vai se sentir com isso? O rosto redondo e desgrenhado dele abre um sorriso triste. Não está entre você e a Victoria, Vande. É você ou ninguém. Capítulo 19. No sábado, eu passo pelo teste de admissão para a medicina. Ou talvez seja ele quem passa por mim. Não sou nenhuma linguista. Mas, depois do teste, fico deitada com a cara enterrada no sofá, enquanto Marian vai formando uma pilha considerável de livros na minha bunda. Jengabunda, o novo jogo do verão. Não pude fazer nada para impedi-lo. Os resultados ainda vão demorar um mês para sair, mas meu cérebro deu branco tantas vezes durante o teste que acho que não fui bem. Eu poderia refazer a prova, mas as faculdades de medicina ainda teriam acesso à minha nota ruim anterior. E a próxima avaliação vai ser em janeiro, bem no meio da temporada. E por que é que não tenho nenhuma memória da parte da lógica e análise crítica? Dissociei, claramente. Apaguei e me esfreguei no inspetor para garantir mais uns pontinhos. Meu cérebro parece mingau de aveia, do tipo semi-pronto para fazer no micro-ondas. E numa reviravolta chocante, eu tenho um compromisso essa noite. Vai ser bom, você vai se distrair do teste, diz Marian, com um brilho maléfico nos olhos, e depois ri quando faço cara feia. Ela sabe muito bem que a junção de exaustão acadêmica com exaustão social só vai me deixar à beira da insanidade. Só quer me flagrar dando uns amassos com uma vassoura no armário da despensa. Porque você está com esse cara de quem achou de doar metade do pâncreas para um museu de órgãos? Pergunta Pam, quando me sento no banco do carona do carro. Nossa, esse é um resumo perfeito de como estou me sentindo. Ela joga o cabelo para trás. Bom, sim, eu estou fazendo aulas de escrita criativa. Vamos para a festa de aniversário das gêmeas, que vai ser na casa dos gêmeos Shapiro. Com as duas ainda estão namorando? O carro de Pam é uma bagunça acolhedora, cheio de copos, embalagens vazias de barrinha de proteína e uma dose de bichinhos de crochê meio mal feitos pendurados no retrovisor. Minha priminha mais nova faz para mim. E sim, eu sei que são um perigo para quem está dirigindo. Luke já me falou diversas vezes. Ela sorri para mim ao som das batidas da playlist de K-pop. Você está doente? Pergunta. Não, eu só fiz o TAM hoje. O que é? Espera, é aquele teste de admissão em medicina que dura 7 horas? Isso. Meu Deus, Lucas fez no ano passado. Ela sai com o carro. Ficou podre depois. Estou começando a suspeitar que é uma conspiração das farmacêuticas para nos obrigar a buscar ajuda psiquiátrica. Recosta a cabeça no assento e não tenho nenhum motivo para perguntar, mas pergunto assim mesmo. Lucas foi bem? Acho que sim. Ela dá uma olhada nas orientações para chegar à festa. Ele ficou satisfeito, algo inédito. Acho que ele tirou o 525. Quase engasgo com a minha própria língua. Lucas Blomqvist e seus 525 pontos que se explodam. É pedir demais que o medalhista de ouro olímpico e bilíngue não acerte 99% no teste em que eu me ferrei? Na verdade, tenho certeza de que foi isso mesmo, porque nós comemoramos... teve calda de chocolate envolvida. Minha ideia, claro. Ela me dá uma olhadinha meio orgulhosa, e não consigo evitar uma risada, embora sinta uma pontada de algo que não sei muito bem como nomear. Uma mistura lamacenta de inveja acadêmica, um tesão meio vago e uma saudade melancólica de ter alguém com quem compartilhar as vitórias. Ei, posso te contar uma coisa? Se ela começar a discorrer sobre os detalhes da homenagem entre ela, Lucas e os ingredientes de um sundae, vou ter que pedir para ela parar o carro.
De parceira para parceira de salto sincronizado? Acrescenta Pam. Ah, é. Agora tenho mais um item para acrescentar à lista cujo título é Coisas nas quais provavelmente vou falhar. Eu me sinto uma completa impostora, mas a sinto, mesmo assim. Eu tenho um encontro, diz ela, tambarilhando no volante animada. Amanhã. Com um cara que conheci na aula de microeconomia avançada. Ele é PNNA. Levo um segundo para entender a sigla. Pessoa normal, não atleta. Primeiro encontro? Ela aperta os lábios. A gente tem saído, na verdade, mais como amigos e fora do campus. Estou tentando ser discreta, sabe? Para evitar seus amigos e do Lucas. Por isso também. Ela passa a mão pelo cabelo, meio nervosa. Ele está no último ano? O silêncio dura tanto tempo que eu fico em dúvida se Pam me ouviu. Estou prestes a repetir a pergunta quando ela diz, na verdade, ele era o professor assistente. Ela se apressa em acrescentar. Mas ele é aluno do doutorado e, só 3 anos mais velho que eu. E a matéria já acabou. E ele é muito gato e usa um coque, que é muito o meu ponto fraco. Por algum motivo que nem sei explicar e... Ela para de falhar e me olha, suplicante, como se estivesse esperando que eu dissesse que isso não é problema. Eu fico em silêncio. Pego o celular dela. Vande, por favor, diz alguma coisa. Continuo em silêncio. O que faço é vasculhar seu aplicativo do Spotify. Acho que não estou fazendo nada, antiético. Sua voz soa mais aguda que o normal. Sempre gostei dele. Eu que fui atrás dele. Não é como se estivesse pegando o cara para tirar notas boas ou... Largo o celular e a bateria de Hot for Teacher do Van Halen começa a tocar. Uma música sobre ter tesão no professor. Ai, meu Deus. Ela se vira para mim e solta uma risada indignada. Vande, eu te odeio tanto. Faça um beicinho. Só porque não sou eu que corrijo suas provas de macroeconomia? É micro e... Ela me dá um tapa no braço. Ai, meu Deus. Suspiro de um jeito bem dramático e bato o dedo no queixo. Talvez eu devesse avisar a esposa do treinador Cima. Avisar o quê? Sobre esse seu apetite insaciável por educadores mais velhos, é claro. Ela dá mais uma risada, e quando chegamos à festa, a música já tocou 2 vezes, e estamos as duas chorando de rir. Capítulo 20. Alguns estudantes, atletas, conseguem tirar notas altas se sair muito bem em seus esportes e ainda manter um calendário social animado para cultivar amizades duradouras. Não é o meu caso. No ensino médio, o meu bordão era: desculpe, estou ocupada, a ponto de vários amigas de Josh terem se assustado quando apareci com ele no baile de formatura. Ainda me lembro do desconforto quando ouvi amigas dele comentando de dentro da cabine do banheiro, entre risadas. Ela não tinha o compromisso de se jogar de um penhasco hoje? Não levei para o lado pessoal. Josh era extrovertido, gentil e tinha um monte de amigos que eu nunca me dei o trabalho de conhecer. Eles deviam me considerar mais um atleta arrogante e talvez não estivessem errados. Naquela época, eu me sentia invencível, como se só precisasse fazer meu trabalho e logo fosse colher as recompensas. Eu me sentia no controle, feita de aço, e as pessoas que zombavam da minha dedicação aos saltos, aos estudos ou a ter sucesso, jamais iam chegar aos meus pés. Mas aquela armadura já não existe mais. Desapareceu com o tempo. A lesão e a compreensão dolorosa de que merecer e obter são verbos muito diferentes. Quando entro na casa do Shapiro, atrás de Pam, e vejo Caio arregalar os olhos chocado, é um pouco doloroso. Scarvan? Grita ele por cima da música pop genérica de que está tocando. Aparecendo numa festa? Ele parece um bibliotecário de livros infantis vendo sua autora favorita aparecendo sem avisar. Feliz, mas chocado. É assim que as pessoas me chamam? Cochicho no ouvido da Pam. As pessoas? Não. Caio? Ele ficou me chamando de Pam Ho durante metade do 2º ano. Não deixe ele perceber que você não gosta, senão o apelido pega para sempre e ele vai usar no seu funeral. E sim, ele vai dar um jeito de discursar no seu funeral. Ele é desses. Aceito o conselho e abro meu sorriso mais despreocupado. Oi, Caio. Olha só para você. Os olhos dele percorrem meu suéter e o short. Não te vejo com roupas de civil há anos. Ela estava cumprindo o período de luto tradicional da religião dela, diz Pam, com a voz solene.
Kyle leva a mão à nuca, surpreso. Nossa, cara, desculpa. Quem foi que você, perdeu, se não se importa que eu... Ela se importa, rebate Pam. O garoto faz uma careta, rouba uma latinha de Budweiser fechada de um calouro que está passando e me entrega. Aqui, ficar bem, Scarvan. Não ri, diz Pam no seu ouvido, beliscando minha barriga. Kyle, cadê o Luke? Ele e Hanson estão falando de futebol, sem ser o americano, em algum lugar lá na sala. O papo está tão europeu que tive que sair antes que meu pau se transforme num bide. Até mais, Kai Jess. Pam me pega pela mão e vai me puxando pela casa. Devem ter umas 30 ou 40 pessoas aqui, e embora eu provavelmente só saiba o nome de 1/5 delas, a maioria dos rostos me é familiar. Todos os nadadores vieram, comenta Pam, sorrindo, como se fosse algo bom. E eu acho. Eles são bem unidos, saem juntos todo fim de semana. Nesse período de pré-temporada, é legal isso aqui. Lá está Luke, diz ela, me puxando por entre uma multidão de corpos gostosos demais. Ele está no sofá, junto com Rachel e alguns outros, segurando uma garrafa escura e totalmente concentrado no que Hanson está dizendo. Lucas ri, balança a cabeça e faz muitos gestos ao explicar alguma coisa. A memória da mão dele em minha pele é tão visceral que sinto meu coração quase explodir. Banheiro, digo para Pam, já volto. Apenas não estou no clima para isso, e com isso quero dizer o modo como Lucas olha para mim, como se conseguisse enxergar aquele papel bem dobradinho lá no fundo da minha cabeça, onde escrevi todos os meus segredos, como se conseguisse desdobrá-lo facilmente para ler todas as palavras. Ele é irritante, e há também algumas outras coisas com as quais prefiro não lidar. Vou até a cozinha. Vários dos nadadores sorriem e me cumprimentam, mas não consigo concluir se eles não sabem muito bem quem eu sou ou se estão surpresos em me ver. Dou um gole na cerveja e tento não ficar criando fanfics na cabeça baseado nas menores expressões faciais das pessoas até me convencer de que todas me odeiam. Queria tanto só poder pesquisar isso no Google. Quando foi a última vez que fui a uma festa desse tipo? Talvez na viagem de recrutamento, quando um veterano botou uma lata de White Claw na minha mão e eu fiquei apavorada. Em parte com medo de que alguém dedurasse para os treinadores que eu tinha bebido e em parte que dedurasse que eu era covarde demais para beber. Bri me encontra logo depois e desejo feliz aniversário, retribuindo o abraço dela meio sem jeito. Estou muito feliz em te ver aqui, diz ela. Bella está arrasada porque Victoria não vem. Estou muito feliz de estar aqui também. Não é verdade. Mas passar os 20 minutos seguintes conversando com ela ajuda a melhorar as coisas. Nos 15 minutos depois disso, a conversa é com um nadador que faz dupla comigo numa aula de química do ano passado, durante sua viagem de recrutamento. Mas ele está obviamente ficar com outro cara do time. Quando fica óbvio que estou atrapalhando os dois, dou a desculpa do banheiro mais uma vez e saio dali. No andar de cima, encontro um pequeno solitário e me jogo numa poltrona Poang de Ek. Exatamente igual a que Marian e eu montamos ano passado numa comédia de erros macabra que quase acabou em assassinato mútuo. Nem acredito que conseguimos superar aquilo. Dou uma olhada no celular e, nossa, que erro. A vida social de Herr Karl Heinz deve ser tão animada quanto a minha, porque há 4 minutos ele publicou os resultados da nossa última prova de alemão. Eu sei muito bem que não deveria olhar, mas faço isso e estrago o resto do meu dia, porque é um C, e veio com uma mensagem. Scarlett, posso te chamar de Scarlett? Me avise se quiser conversar sobre formas de melhorar seu desempenho. Eu adoraria ver você se saindo bem, e não há vergonha alguma em pedir ajuda. Via o Gluck. Cruza as pernas na poltrona Poeng e enterra o rosto nas mãos. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que eu não precisava de ajuda. Eu era uma saltadora competente. Eu tinha um namorado e tirava boas notas. Houve uma época em que tudo estava sob controle. Então, eu devo ter tirado o livro errado da torre do Gengabunda, porque tudo está demorando e... Noite difícil? Não preciso olhar para saber que é Lucas, mas olho mesmo assim, detestando o rubor que imediatamente toma minhas bochechas. Ele ocupa todo o batente da porta de uma maneira que mal compreendo, ameaçador, iluminado por trás de um jeito que realça as linhas fortes de seu rosto devastadoramente lindo.
Os braços musculosos seguram os dois lados do batente. E ele está descalço mais uma vez, embora ninguém tenha pedido isso aos convidados. Está tudo bem, é só... Ele levanta a sobrancelha, curioso, e eu paro de falar. Pen está te procurando, diz ele. É? Ele está? Estamos indo embora? Só para ver se está tudo bem. Ele abre um sorriso gentil. Ela é meio protetora com você. Ela tem sido um amor, realmente. Me colocou debaixo da asa. Eu me pergunto por que foi Lucas quem veio me procurar. Mas, como sempre, ele lê a minha mente. Eu só estou tentando evitar que me ofereçam cocaína pela terceira vez, diz Lucas. Os agentes de doping iam adorar. Até considerei cheirar uma carreira só para eles terem assunto. Dou uma risada silenciosa. Sinto um pouco de tensão se dissipar. Eu já ia voltar lá para baixo. Falo. Só estou cansada, eu acho. O teste deixa a gente assim mesmo. Como é que ele... Ben te contou? Pergunto. Você contou? Quando? Ah, na quarta-feira. O dia em que ele me tocou. É tão selvagem? É. Sinto que eu poderia dormir umas 100 horas. Hipérbole? Riu com deboche. Dessa vez não. Imaginei. Acha que foi bem? Acho que eu preferia arrancar meu próprio fígado, como prometeu, até a ter que fazer de novo. Então é melhor que eu tenha ido bem. Mas duvido. E ainda tirei C na prova de alemão. Acrescento. Embora não devesse, porque ele não perguntou. Tanto soar autodepreciativa, como se não me importasse muito com essa minha recém-adquirida inabilidade de ser funcional. E claro que ele percebe. Muitas faculdades de medicina não têm língua estrangeira como requisito, Scarlett. É tão irritado e cativante o modo como meu nome é distorcido pelo sotaque que sai de dentro da boca de Lucas, mas pega bem, assim como a média quase perfeita. Eu não tenho, tem sim. Eu aperto os lábios. Como é que você sabe? Não sei, mas você não é o tipo de pessoa que diz isso ao acaso. Eu faço que sim, querendo que ele vá embora, ou que entre de uma vez. É confuso isso de ele estar bem no limite da porta. Ele me confunde. Por que você fez aquilo, na quarta-feira? Essa pergunta é muito mais obra da Budweiser do que minha. Mas, enquanto ele paira no ar entre nós, percebo o quanto preciso da resposta. Se ele fingir que não entendeu, eu vou gritar. Alguma coisa louca e perversa vai sair da minha garganta e fazer com que todas as pessoas dessa casa subam as escadas correndo. Vai ser muito libertador. Lucas, no entanto, não me dá essa satisfação, porque parecia que você estava precisando ser tocada. Eu o encaro, atônita, e que estava solitária, acrescenta ele. Ele se afasta do batente da porta e enfim entra. Meu cérebro está zunindo, então fica completamente em branco. Um pouco faminta também, conclui Lucas. Ele não está falando de comida. Você... Eu balanço a cabeça. Cadê o filtro desse homem? Ele nasceu sem? Como é que Pen se acostumou com isso? Você nem me conhece, completo. Não conheço. E mais ninguém aqui te conhece também, o que prova meu argumento. Ele para a cerca de 1 metro de mim e o cômodo encolhe para metade do tamanho original. Eu tenho 2 caminhos a seguir. Posso fazer a indignada, sarcástica, julgar quem você pensa que é, e estaria totalmente no meu direito, mas cansada como estou, só quero compreendê-lo. A forma como você age comigo, como agiu na quarta-feira, é algum tipo de jogo? Não consigo entender se você está dando em cima de mim ou só... É porque eu não aceitei a proposta daquele e-mail? Está tentando me convencer de que cometi um erro? Não tenho nenhum interesse nisso. Devo parecer cética, porque ele continua. O que eu quero de você exige consentimento, entusiasmo e não convencimento. O que eu quero de você exige consentimento entusiasmado e não convencimento. Esfrega os olhos, tentando compreender essa confusão. Está tentando me usar para se vingar de Pen por ter terminado com você? Ele parece achar graça. Seria uma maneira muito ineficaz, já que foi ela quem sugeriu que eu e você fizéssemos isso. É uma coisa de ego, então? Eu sou a primeira pessoa que já rejeitou você na vida? Eu sei que com todas as outras medalhas, sua aparência, mas a questão é que nem toda garota te acha gato. Mas você acha. Dessa vez, solta um arquejo ultrajado. Ah, fala sério. Ele dá um sorrisinho fraco. Você está sempre corando ou se remexendo, ou faz o maior esforço para não olhar para mim, ou então fica me encarando. Eu só sou esquisita mesmo. Você é. E também
fica desconfortável perto de homens, mas isso aqui é diferente. Não preciso ter um ego estratosférico para perceber. Não quando a sua cara... Você não é boa em esconder as coisas, Scarlett. Dava para perceber quando você nem sabia que eu existia, e deu para perceber quando você começou a me notar. Sinto um buraco no estômago, e quero tanto, mas tanto negar que minha garganta até coça. Em vez disso, enterro o rosto nas mãos e finjo que isso aqui, as últimas 2 semanas, os últimos 2 anos, não aconteceram. Vou dormir, aninhada no abraço gostoso dessa poltrona poang e acordar de novo como caloura nos dias das finais da Liga Universitária. Uma nova chance. Não vou errar aquele virado, nem contar aquela franja horrorosa e nunca perceber a existência de Lucas Blomqvist, que neste momento está segurando meus pulsos e baixando minha mão. Ele se ajoelha diante de mim, mas ainda assim consegue ser imponente. Não sou uma criaturinha frágil, mas suas mãos envolvem meus antebraços por completo, e sinto um calor se espalhar pelo meu corpo. Fica pior quando ele estende a mão, e com o nó do indicador levanta meu queixo, me obrigando a encará-lo. Fico esperando um olhar de triunfo, talvez até de zombaria, mas ele parece genuinamente confuso. Por que está com vergonha disso? Solto um grunhido, talvez porque eu não quero colocar mais lenha na fogueira da arrogância, já bem grande, de um cara? Não é isso. Fecho os olhos com força. Isso nunca me aconteceu. Falo. O que nunca aconteceu? Eu engulo em seco. Essa conversa toda é tão direta. Eu nunca me senti atraída por alguém por quem praticamente todas as outras pessoas do universo também se sentem. Você acha que eu ligo se as outras pessoas se sentem atraídas por mim? Pergunta ele. Ele parece quase ofendido pela ideia, mas... Acho? Por que eu ligaria? Porque sim? Não, falando sério. O sotaque dele parece ficar um pouco mais forte. Por que eu me importaria se todas as pessoas do universo se sentissem atraídas por mim? O que eu ganharia com isso? A certeza de que esse saco de pele e músculos com o qual você caminha sobre as terras verdes de Deus é interessante para elas e que elas, sei lá, transariam com você se quisessem? Se você quisesse? Ele segura meu rosto pelo maxilar, seu polegar bem embaixo dos meus lábios. Fala sério, Scarlett. Ele dá um sorrisinho. Você sabe muito bem com quem eu quero transar. Sua voz grave faz meu corpo todo acender e não deixa qualquer espaço para mal-entendidos. Olha só para você. A expressão dele fica mais serena, quase afetuosa. É tão difícil acreditar que eu te vi e achei que você precisava ser tocada? Não consigo respirar. Como você chegou a essa conclusão? Não tenho a menor ideia, mas eu te vi e fez sentido para mim. E quanto mais eu te olhava, mais entendia o quanto você se esforçava, o quanto todo o seu trabalho compensava, até que parou de compensar. O quanto você detesta a causa. Você quer ter o controle sobre todos os aspectos da sua vida, e ainda assim está saindo dos trilhos. Isso tudo foi antes de saber que você curtia fetiche. Seu polegar pressiona meu lábio, irradiando uma eletricidade por todo o meu corpo. Respiro fundo, o cheiro de sândalo, cloro e cerveja invadindo meus pulmões e meu cérebro. Sabe o que me deixa maluco? Deve ser uma pergunta retórica, porque ele continua. Você está à vontade comigo. Não sei se você percebe, mas sua tendência é se aproximar de mim quando há outras pessoas em volta. Às vezes você procura por mim, como se quisesse se sentir segura. E estamos sozinhos agora, sem qualquer sinal de angústia ou aflição. E, em algum momento, você escolheu confiar em mim. Entende por que isso mexe tanto comigo? A voz dele parece começar no peito, subir pelos nossos braços e terminar no rubor das minhas bochechas, espalhando-se no meio das minhas pernas. Para pessoas como eu, como ele, como nós, a confiança é a moeda mais valiosa que existe. Eu a sinto. Meio tonta. Porra, ainda bem, diz ele. Ele solta o ar e meus lábios se abrem sobre seu polegar, meio sem querer. Isso lhe dá uma ideia, ou talvez fosse seu plano desde o início. Ele enfia o dedo na minha boca, dobrando-o sobre os meus dedos, grande, quente e salgado sobre a minha língua. Arfo, meio engasgada, e noto a sensação em mim, eletrizante, doce. Lucas poderia fazer o que quisesse comigo e eu deixaria. Enfiar o dedo mais fundo na minha boca, levantar, abrir o cinto, as calças, me segurar pelo cabelo e...
Ele se afasta, e é como o primeiro salto do treino da manhã, a água gelada batendo no corpo e me acordando. Ele se levanta, vai até a porta e se recosta no batente. Cruza os braços, tranquilo, despreocupado. Eu estava, e talvez ainda esteja pronto para fazer coisas indizíveis para ele, num cômodo aberto, umas 30 ou 40 pessoas a uma escada de distância. Era só ele pedir. A vergonha corrói o tesão em meu ventre. Acho que estou desesperada nesse nível. Acho que eu até me jogaria no meio do trânsito da interestadual. Tudo bem. A voz de Lucas me tira desse espiral de culpa e vergonha. Seu olhar é autoritário, de quem está tomando decisões, estabelecendo um roteiro de acontecimentos. Nós temos que... Vamos fazer o seguinte, você tem duas opções. É só não dizer nada e nunca mais vamos falar nesse assunto. Eu e você vamos nos encontrar na Very, trabalhar juntos no projeto da Olive, como você quiser. Mas essa conversa e as anteriores nunca aconteceram. Pen nunca ficou bêbada, nunca me contou sobre você, eu nunca notei a sua existência, nunca te toquei nesse assunto. Nesse assunto, disse ele. Assunto. Tão vago, mas eu entendo exatamente o que ele está dizendo. E a outra opção? Pergunto, surpresa com a firmeza da minha voz. É só você dizer e... O maxilar dele fica tenso. Fico maravilhada ao ver como a luz marca os traços de seu rosto. Vamos decidir um lugar e um horário para nos encontrarmos. É uma mudança sutil, mas ele pressiona o pulso sobre o cotovelo. Os nós dos dedos brancos. É o sinal, uma promessa. Sinto arrepios. E vamos negociar. Ele me dá todo o tempo do mundo para responder, e ainda mais um pouco. Fica relaxado, sem pressa, tranquilo, e estou chocada com o quanto quero falar alguma coisa, com o quanto é difícil. Não consigo pensar com clareza em meio aos batimentos acelerados do meu coração. Sinto uma mistura de medo de cometer um erro, medo de não cometer um erro, e medo puro instalado bem no meu peito. Ele me dá todo o tempo de que preciso, e quando eu o encaro num silêncio impotente, Lucas mantém sua palavra. Há um breve momento de tensão em seu rosto, mas ela se dissipa de imediato. Ele abre um sorriso acolhedor. Te vejo por aí, Scarlett. E então ele vai embora, descalço, confiante, como chegou. Eu, no entanto, sou uma covarde. Fico me martirizando durante 5 minutos e levo mais 10 para me recuperar e descer as escadas. As luzes estão mais baixas e a festa inteira está reunida na sala, ao redor de um bolo decorado com velas demais. Como pensou nisso? Pergunta alguém. Sei lá, como o Bray está fazendo 22 e Bella está fazendo 22, você colocou 44 velas no bolo? Não é assim que funciona, Devin. Caio dá um tapinha nas costas de Devin. Fala sério, Dale, deixa o garoto mostrar que sabe matemática. Já está na hora de cortar esse bolo incrível? Grita uma garota perto de mim. Não há cadeiras suficientes para todo mundo, e Pen está sentada na perna de Lucas, inclinada para frente, conversando com Rachel. Atrás, Lucas está novamente conversando com Hanson. É como se nunca tivesse saído dele. Idiota, digo a mim mesma. Idiota, idiota, idiota. Na verdade, tenho a surpresa que estamos ensaiando há um tempo. Devin abre espaço no centro da sala e olha para Kyle, que está com o celular em punho. Fizemos uma coreografia para você, diz Dale. A sala é preenchida por gritos, resmungos, assobios e palmas. Bri se levanta correndo e quase derruba o bolo no chão. Ai meu Deus, é do BTS? Mais gritos entusiasmados. Mal posso esperar para responder à pergunta do treinador sobre como foi que eles distenderam os quadríceps e ficaram de fora da temporada, diz Lucas. Só não coloca o BTS no meio, sugere Hanson. Fala que eles estavam fazendo um lap dance. Cala a boca, seus idiotas, ordena Pam. Vai ser incrível. Obrigada, Pam. Dale acena para ela. Pelo seu apoio e por nos ajudar a melhorar essa coreografia durante vários ensaios. Você é uma amiga de verdade, ao contrário do seu namorado e do namorado dele. Gente, o prazer foi meu. Lucas e Hanson trocam acenos de cabeça. E eu estou sempre à margem, sempre afastada do que está acontecendo. Nunca me importo com isso. Mas esta noite, ao ver Lucas rindo com os outros, algo ganancioso se abre em meu estômago. Um pouco faminta também, disse ele, lá em cima. Mas acho que é mais do que um pouco. Acho que estou com uma fome voraz. A música começa e junto com ela alguns passos de dança bem questionáveis. Risadas.
Quase todo mundo pega o celular e eu faço o mesmo. Só que não para filmar, não estou nem assistindo. Em vez disso, abro um e-mail antigo, aperto em responder e digo 3 palavras. Quando e onde. Devin e Dale rebolam. O celular de Lucas acende em cima da mesa. Vejo que ele dá uma olhada distraída, então olha de novo, quando entende do que se trata. Ele nem precisa procurar na multidão. Levanta os olhos diretamente para mim. E quando assente, eu finalmente consigo abrir um sorriso verdadeiro e genuíno. Capítulo 21. O treino na piscina nas manhãs de segunda-feira costuma ser bem relaxado, com os atletas retomando o ritmo aos poucos depois do dia de folga. Mas nesta manhã de segunda, o clima no centro aquático está tenso. São os cortes na equipe de natação, conta Bri, o rosto franzido enquanto enrola a fita no pulso. Estão terminando a lista da escalação, mas já? Me surpreende todo ano também. No vestiário, a animação dos nadadores parece forçada e fico me perguntando como eles conseguem lidar com isso. Eu sou a única que chora no chuveiro, que está sempre com falta de ar e que abre a geladeira na esperança de abrir um portal para alguma sociedade tipo Nárnia, de onde os esportes de competição foram banidos? E o alemão também? A caminho do café da manhã, eu ouço: Scarlett, tem um minutinho? É Lucas. Claro que é, mas ninguém me chama pelo meu nome. Paro na entrada da Very e tento não ficar com o rosto curado, nem me lembrar de quantas vezes conferi meu celular, e-mail e até a caixa de correio física durante o dia de ontem, esperando que ele entrasse em contato. Maria me perguntou se eu tinha cheirado cola, o que levou uma briga de 20 minutos para determinar se a agência de antidoping dos Estados Unidos consideraria isso condenável. Eu poderia fingir que mudei de ideia nas 24 horas que ele passou me ignorando, mas provavelmente isso só o faria rir. Claro, respondo. Vou até ele. Noto seu cabelo, ainda molhado do treino, as sardas que pontilham seu nariz e maçãs do rosto, a camisa de compressão que ele usa e faz maravilhas por seus braços grossos, e ainda mais lisonjeira com seu peito. Tudo bem? Você conhece o Johan? Ele aponta para o cara ao seu lado, que reconheço como o outro sueco. Ele poderia ser primo de Lucas, só que loiro. Sou a Scarlett, prazer em te conhecer. Sorrio e estendo a mão. Ele me cumprimenta e diz: prazer em ver você também. Mas já nos conhecemos. Merda. É claro, eu. Não leva pro lado pessoal, Johan. Ela também não se lembrava de ter me conhecido. O sorriso de Lucas, algo entre terno e sarcástico, me deixa com as bochechas coradas. Ele e Johan têm um breve diálogo em sueco que termina com Johan assentindo e depois sorrindo para mim como se fosse mais do que meros conhecidos que se esbarram uma, não 2 vezes, como se ele soubesse alguma coisa a meu respeito. Ergo os olhos para os dois. Poderiam estar falando sobre o mercado de ações, sobre seus pentâmetros dactílicos favoritos ou o tamanho dos meus peitos. Não tenho como saber. Será que ouvi a palavra gnomo? O que foi isso? Pergunto, quando Johan vai embora. Ele me perguntou se estamos juntos. Será que ele sabe que Lucas e Pen terminaram? E o que você respondeu? A verdade. Que é? Estou começando a desconfiar que as conversas com Lucas Blomqvist terminam a seu bel prazer, porque ele não responde. Em vez disso, enfia a mão no meu bolso e entrega um papel dobrado 2 vezes. Eu abro e... Ai, meu Deus. Com as bochechas em chamas, aperto o papel contra o peito, bem onde meu coração bate muito acelerado. Sabe o que é isso? Pergunta ele, casualmente, como se estivesse calculando um orbital molecular e não. Tchau, Luke. Um pequeno grupo de nadadores passa por nós. Até mais, gringo, diz outro grupo, vindo mais atrás. Bom trabalho hoje, pessoal, responde Lucas. Depois, ainda olhando para os companheiros de time, mas em voz baixa, ele diz: respira, Scarlett. Estou tentando, mas não é fácil. Vamos ter que trabalhar nisso, comenta ele. No que? Gaguejo. Nessa sua tendência de deixar seus órgãos vitais entrarem em greve quando acontece alguma coisa inesperada. Seus neurônios não vão aguentar tantos eventos anóxicos. Estamos no meio do hall de entrada do nosso local de trabalho. A voz de Lucas é calma e baixa. E na minha mão, há uma lista das coisas mais depravadas que 2 pessoas podem fazer uma com a outra. Sabe o que é isso? Repete ele, paciente. Eu assinto e me obrigo a respirar fundo. Aqui, cérebro. Toma um pouquinho de oxigênio, glicose e pornografia?
Estou familiarizada, sim. Só fui pega de surpresa. E não é minha culpa se a primeira coisa que li foi Campley, brincadeiras com sêmen. É uma mudança de cenário bem dramática. Pulamos de falar sobre sexo nos termos mais vagos possíveis para um pedaço de papel onde se lê Dead Dumb Little Girl. Já usou uma dessas? Na verdade, não eu. Para ser sincera, eu já pesquisei tudo isso. Eu li bastante a respeito e considerei mostrar para Josh. Então me dei conta de que alguém que ficava chocado com a simples ideia de usar grampos nos mamilos provavelmente não ia curtir uma lista de BDSM que incluía coisas como fisting anal, amarras em crucifixos e cinto de castidade. Não, concluo. Tudo bem. Para você usar agora? Sim, tudo. Muitos 50 tons, diria Pam, com um sorrisinho. Pam, meu Deus, será que a Pam sóbria ainda vai concordar com isso? Me manda uma mensagem como terminar de preencher. Diz ele, muito concentrado. E a sua lista? Pergunto. Eu já fiz a minha. Posso ver? Um daqueles sorrisinhos. Está querendo copiar o meu dever de casa? Indaga Lucas. Bom, poderia ajudar. E aí você não precisaria ter o trabalho de admitir os seus próprios desejos, não é? Ele tem toda a razão. Eu estou envergonhada por ter pedido. Tudo bem, eu. Obrigada por me dar isso. Falo. Te aviso quando terminar. Faço menção de sair. Mas Lucas engancha o dedo na alça do cinto da minha calça jeans e me puxa para perto. Ei, diz ele, a voz calma. Eu preciso saber do que você precisa, Scarlett. E se eu posso te dar? Devia ser comigo. E se... Escuta. Ele segura meu queixo com o indicador e o polegar e o levanta. Seus olhos são de um azul calmo e impossivelmente lindo. Eu passei os últimos anos com alguém que não tinha o menor interesse nisso, e tenho bastante experiência em lidar com desejos sexuais que não combinam. Eu vou saber lidar se você não quiser as mesmas coisas que eu, e jamais vou te julgar pelas coisas de que você gosta. Porra, tem coisa que eu quero. Ele solta uma risada, não exatamente divertida. Passa as mãos pelo cabelo que fica um pouquinho bagunçado. Eu me dou conta de que talvez também seja difícil para ele admitir tudo isso. Nós dois já tivemos questões a respeito de sermos sinceros sobre o que nos excita. E o mais importante, eu quero saber tudo sobre os desejos dele. Então é natural que ele queira o mesmo. Tudo bem. Meu sorriso é tímido, mas sincero. Vou fazer o mais rápido possível. Não tenha pressa. Pense bem. Dou uma risadinha. Estou me sentindo a mais lerdinha do trabalho em grupo. A última a fazer sua parte. Não deixa de ser verdade. Dou uma cutucada nele. Meu dedo indicador toca a lateral de sua barriga. E por um momento, não consigo nem processar a tonalidade do que estou sentindo. O músculo sólido, a firmeza, o choque de calor. Por que ele pode já ter me tocado, mas eu nunca tinha tocado nele antes? E Lucas sabe disso também, porque o silêncio que vem a seguir é longo e carregado. Como vai o alemão? Pergunta ele em voz baixa. Deixo a cabeça pender. Ele dá uma risada baixa e rouca. Tão bem quanto minhas outras aulas, respondo. Não sou boa nessas coisas. Que coisas? Faço um gesto meio vago. Enunciar Foucault? Mergulhar no mercado das ideias? Saber as diferenças entre as ondas do feminismo? Opinar? Dou de ombros. A análise de texto é muito mais difícil do que diferenciação logarítmica. Ele me encara como se eu fosse, meu Deus, como se eu fosse fofa. Não sou muito fã desse olhar condescendente. Pelo menos não devia ser. Toda caótica. Sim, essa sou eu. Alguma coisa que eu possa fazer? Oferece ele. Não sei. Você fala alemão? Apesar do que vocês americanos pensam, a Europa não é o único país onde todo mundo fala. Ergo o dedo do meio para ele em silêncio, e Lucas ri, como se eu tivesse feito exatamente o que ele queria. Depois vem um outro silêncio, mais curto, mais tranquilo, até que ele diz, me manda mensagem então. Não foi uma pergunta, mas eu faço que sim, e sinto um calor pulsar e se espalhar pelo meu corpo, que tem a ver com uma lista e também com não sei bem o que. Vai lá, Scarlett, você precisa tomar café. Certo, sim. Eu disse a ele para onde estava indo? Não importa. Sinto seu olhar em mim ao longo de todo o caminho até o refeitório, ainda que isso seja fisicamente impossível. Meu primeiro treino de salto sincronizado é naquela tarde. Tento fingir costume, que não é nada demais, mas no ano passado, enquanto Pam e Victoria ficavam em sexto lugar nas finais de PEC 12, eu estava em casa.
provavelmente cortando as unhas do pé. Talvez maratonando The Great British Bake Off. Também, eu sou uma novata aqui e tenho completa noção disso, enquanto paro ao lado de Pam, do treinador Cima e de 2 técnicos voluntários que eu adoraria que não tivessem decidido testemunhar minhas inevitáveis falhas. Aposto que eles também adorariam estar em outro lugar, principalmente depois de 30 minutos e umas 50 saídas em que Pam e eu tentamos sincronizar os impulsos mais simples sem o menor sinal de sucesso. Também não ajuda o fato de termos começado fora da piscina e de não conseguirmos olhar para a 4ª plataforma portátil sem ver Victoria e seus ligamentos rompidos. Eu sei que ela quis se afastar. Entendo que não queira ser inundada por condolências enquanto passa pelo luto da perda do esporte, mas não consigo deixar de desejar que ela estivesse aqui para fazer uns comentários sarcásticos sobre a futilidade das formas de vida orgânicas. Pam, diz o treinador Cima, em meio a suspiros descontentes. Você está indo rápido demais. Seu impulso está uns 10 centímetros mais alto do que deveria. E ainda está feio. Vande, você está devagar demais? O treinador coça a têmpora. Eu não sei direito o que há de errado com essa técnica. Digamos que é tudo. E vamos partir do zero, está bem? Façam um intervalo. As 2. Bebam uma água. Pensem nos seus ancestrais e se perguntem se eles ficariam orgulhosos do seu desempenho hoje. Salto sincronizado é um bicho de 7 cabeças apavorante. Os pares não são avaliados apenas pelo sucesso de seus saltos individual, mas também pela harmonia. Há tantas maneiras de perder pontos e Pam parece estar pensando a mesma coisa. Nós nos sentamos lado a lado na beira da piscina, as cabeças baixas sobre as garrafas de água, e eu quero pedir desculpas a ela. Quero dizer que sou um caos no momento e que é culpa minha. Que sinto muito não ser a Victoria, mas vou me esforçar mais e, por favor, não me odeie. Mas ela está em silêncio e fico em silêncio também. Tento não ficar olhando quando ela pega o celular e começa a digitar. E me pergunto se está chateado comigo e... As primeiras notas de Hot for Teacher preenchem o ar. Minha risada é tão repentina que chega a engasgar com a água. Todo mundo se vira pra gente com um olhar curioso. Mas Pam está com os olhos fixos em mim. E depois de alguns segundos caímos na gargalhada, como se tivéssemos acabado de levar a maior bronca da nossa vida. O treinador não parece achar graça, mas o peso no meu peito está 1 tonelada mais leve.